Olá pessoal, nessa segunda parte vamos aplicar o conceito de botões num exemplo de integração numérica. E também vamos falar um pouco sobre a alocação dinâmica de memória. Então vamos à planilha. Então, o objetivo agora é fazer as mesmas ideias lá da parte 1, que é ativar um botão, quer dizer, acionar um código com um botão. Nesse caso vai ser o método trapezoidal que nós trabalhamos também lá na parte do que teve na aula 5. Então aqui eu coloquei as informações necessárias, que o método trapezoidal para integrais, integrais definidas, lembrando que aqui é para integrais definidas. Aqui nós temos o limite inferior da integral, o limite superior da integral, aqui quantidade de subintervalos, e aqui nós vamos ter o resultado e o tamanho desse subintervalo, espaçamento h. Então vamos lá nas macros, organizar macros. Então nós temos aqui apenas agora nossa planilha da aula 10, exemplo 2, da parte 2. E aqui nós temos o método, né, de integração trapezoidal. Esse código também é uma transcrição do código que fizemos no Octave. Então o código que nós fizemos no Octave está aqui à direita. Então nós transcrevemos para o VBA. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos que ter o intervalo AB lido do teclado pelo usuário lá no Octave. Quantidade de subintervalos lá no Octave, também digitado pelo usuário. Agora nós vamos no VBA, nós vamos ler essas informações da planilha. E aí nós definimos o H, o espaçamento H, B menos A sobre N. E aí a gente construía os valores de x como um vetor de tamanho n mais 1, começando de 1 indo até n mais 1. E aqui o f desses valores de x, né? Porque a gente precisa dos f de x para fazer essa integração. Então aqui a gente define a variável soma, põe aqui a soma relacionada aos extremos e os pontos intermediários dentro do intervalo estão somados aqui dessa forma. E aí a gente tinha o resultado e aqui embaixo a definição da função. Então nós vamos seguir essa mesma ideia. Só que aqui no VBA, então aqui a gente atribuiu para poder ter a parte de orientação de objetos no Octave não, no LibreOffice. E aqui vem a definição agora da nossa subrotina. Então nós vamos precisar do i, por causa do for, então nós vamos precisar, i é um inteiro, nós vamos precisar do n, que é a quantidade de subintervalos, que também é um inteiro. E definir o A, B, H e soma como double, ou seja, dupla precisão, inteiros com dupla precisão. E agora nós vamos ter dois vetores, nós vamos ter o vetor x e o vetor f, que vai ser os f de x. Aqui, o vetor x e o vetor f de x. Só que, neste momento, nós não sabemos quem é n. Por quê? Esses vetores
eles têm tamanho n mais 1. Eles têm tamanho n mais 1. Eles começam de 1, vai até n mais 1 aqui no Octave. Só que n ainda não está definido. Aqui no Octave, o n foi definido pelo usuário. Apesar do n ser definido pelo usuário, mas quando você executa e o Octave lê linha a linha, interpreta linha a linha o código, essas informações aqui, esses vetores, mesmo que ele esteja criando o vetor sem saber o tamanho dele, o Octave dá conta de fazer essa conta. Já outras linguagens não. Tá? Então, por exemplo, o VBA, nós vamos precisar declarar o tamanho dessas variáveis, desses arrays, desses vetores. Só que é um tamanho que ainda não está definido. Então, por isso a gente põe aqui na frente parênteses e nada lá dentro, nenhum número, nada. Isso significa que a informação do tamanho dele vai ser dita depois. É a mesma coisa com f. Aí, após ler as informações da planilha, que é o do limite superior que aqui está trocado, né? Aqui é limite inferior e aqui é limite superior. Após ler as informações do limite inferior e do limite superior, o LibreOffice vai ler a informação, o código vai ler a informação do n, da quantidade de subintervalos, que é n. Então, esses vetores eles terão tamanho n mais 1. Por que eu não coloquei aqui n mais 1? Coloquei n. Porque, por padrão, o VBA, o vetor, o array vetor, ele começa com 0. Ele não é que nem no Octave, que começa em 1, o padrão. O VBA, o padrão, ele começa no 0. Então, se a gente incluir o 0, então vai ser 0, 1, 2, 3 até n. Então, isso, se a gente vai de 0 até n, isso significa que o array tem tamanho n mais 1. Então, o 0 aqui é incluído. Então, o que essa linha está fazendo? Está redimensionando. Agora que eu tenho a informação de n, eu estou redimensionando meus arrays. Então, meus arrays, ele vai de 0 até n para x e de 0 até n para f. Isso significa que ambos terão n mais 1 espaços para armazenar números. Tá? Depois disso, a gente encontra o espaçamento, que é o h, que é o b menos a sobre n. E, novamente, nós vamos construir os f. Só que, diferentemente lá do Octave, agora, no VBA, nós temos que começar de 0. Porque o array começa em 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um deslocamento desse índice lá do Octave, que no Octave começava de 1 e ia até n mais 1. Agora a gente vai começar de 0 e até n. E aqui, se a gente ia de i menos 1, né, para poder zerar o primeiro, agora no VBA a gente não precisa zerar o primeiro, porque o primeiro já é o valor 0.
Então, quando o i for 0, vai ficar 0. Vai ficar o i sendo 0, vai ficar 0 vezes h, que dá 0, e dá o primeiro ponto, que é a. E aí isso a gente vai sucessivamente até chegar no último valor, n. Então, a gente não precisa fazer aqui i menos 1, porque ele já começa no 0 do VBA. No Octave, a gente precisou fazer aqui i menos 1 para o primeiro zerar. Por quê? Porque no Octave a gente começa aqui no i igual. Começou em i igual. Bom, então aí aqui é a construção dos pontos e os f, os y desse ponto, né, que é o f de x. Então, aí a gente armazena na função f minúsculo e aí encontra todos os valores necessários. Então aqui a gente faz a parte zera a soma, depois os extremos do intervalo, que é o no Octave é f de 1 e f de n mais 1. Agora aqui no VBA, nossos extremos do intervalo é f de 0 e fn. Depois disso, a gente soma os valores intermediários, que agora é 1 até n-1. E aí a solução, a resposta, o resultado, a gente vai pôr na posição C15 e o H, que é o tamanho do tamanho, espaçamento do subintervalo, tamanho dos subintervalos, a gente vai pôr em C17. E aqui nós temos a nossa função. Essa vai ser a nossa função. X ao quadrado. Então, x ao quadrado, se a gente integrar da x ao cubo sobre 3 dentro do intervalo 0, 1, vai dar 1/3 o resultado. Então, essa integral tem que dar aproximadamente 1/3, ou 0,33333. Então, vamos usar 400 subintervalos e vou executar o código. Venho aqui executar e aí temos, né, com 400 intervalos, nós chegamos em 0,33334 espaçamento. Se a gente usasse, por exemplo, 8 intervalos, aí nós tínhamos que vir aqui, executar, selecionar, clicar em executar e aqui temos. Para 8 subintervalos é aproximadamente 0,335. Ou seja, quanto mais subintervalo nós temos, ou seja, quanto menor for o H, melhor é o nosso resultado. Mais pontos estamos calculando, então mais próximos estamos do resultado analítico. Bom, mas novamente, né? Eu não quero ficar aqui só toda vez que eu mudar a quantidade de subintervalos ou mudar os limites de integração, eu vier aqui na parte de edição do código. Eu queria já um botão para fazer a conta para nós. Então nós vamos criar esse botão. Eu venho aqui em exibir, caixa de ferramentas, controle de formulários, vou ativar aqui, ele estava desativado, ativei, desativo ou ativo, né? Então modo de exibição e desativar o modo de exibição. Então eu ativei o modo de exibição e aí aparece o botão aqui, botão de pressão. Então eu vou colocar um botão de pressão aqui, vou clicar no direito, propriedades, vou colocar um rótulo que é calcular e venho aqui em eventos,
botão do mouse pressionado. Então, ao pressionar o botão do mouse, o que vai fazer? Eu vou associar uma macro. Que macro? A do nosso método. Pronto, selecionou, apareceu aqui, ó. Int numptrap, que é esse mesmo nome aqui, ó. Int numptrap. Ok. Vou fechar aqui as opções. Vou agora desativar o modo de exibição. Desativei o modo de exibição. Tá, vou fechar. Agora vou mudar aqui o valor. Tá, 8 intervalos, vou pôr, sei lá, 18 subintervalos. Se eu clicar aqui no botão, ele faz a conta para nós. Ah não, agora eu quero 180. Ah não, não está o suficientemente próximo. Eu quero mais precisão. Se eu quero mais precisão, então é então 1000. Tá? 3, 3, 3, 3. Aí, então é isso. Essa é a parte de ativar código com botões no LibreOffice. Então, na terceira parte, nós vamos fazer essas mesmas ideias lá na planilha eletrônica do Google. Até mais!